Muito bem, nós já vamos começar então o nosso estudo. O Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade. Um dia você vai subir, hein, Lua? Fica se preparando. Não vejo a hora. Aqui no item 4, Desigualdade das Riquezas, que é o tema do nosso estudo de hoje. Filhinha, corrige o banner para mim, por favor. Desigualdade das Riquezas, que está errado. E a gente vai começar na questão 808. Né? E nós vimos nos itens anteriores igualdade natural, desigualdade das aptidões e desigualdades sociais. Né? Nós fizemos aqui um estudo que infelizmente não foi nem gravado, né? Eu acabei me esquecendo de ativar o microfone, mas nós falávamos sobre a igualdade do ser humano aqui no nosso mundo e a suposta pretensão que ele tem de se sentir superior a esses semelhantes. E só de falarmos aos nossos semelhantes já mostra exatamente a essência desse pensamento de igualdade, a semelhança do indivíduo, a semelhança de espírito como ele é, e independente da posição social que ele ocupe, independente do seu grau intelectual que tenha alcançado, ele continua na sua essência sendo semelhante a todos os demais espíritos encarnados e desencarnados. Então é essa ilusão que o homem tem de se ver com mais capacidade, com maior ou menor capacidade de se desenvolver aqui no mundo terreno, que o faz se ver de uma forma diferente. E nesse item, Lei de Igualdade, Kardec chama a atenção um detalhe interessante, pelo menos nesses 5 primeiros itens, na questão da igualdade no nosso mundo hoje, na questão social, na igualdade entre os indivíduos, na igualdade das oportunidades, do crescimento, do respeito mútuo que precisa ter. Então ele foca muito nessa visão social do nosso planeta. Eu queria colocar para vocês aqui primeiro um trecho de um livro de Leon Denis, chamado Socialismo e Espiritismo, porque Leon Denis ele tinha um pensamento socialista, não no sentido comunista, agressivo, como nós vemos hoje num sistema que acabou mostrando a sua ineficiência, a sua ineficácia no nosso mundo hoje, mas um socialismo que busca a igualdade entre os seres humanos. E ele coloca assim: para colocar um freio às paixões violentas, às cobiças furiosas, a todos os baixos instintos que entravam o progresso social, não é preciso apelar para a inteligência e a razão. É preciso, sobretudo, falar ao coração do homem, ensiná-lo a reconhecer a finalidade real da vida, seus resultados, suas consequências, suas responsabilidades, suas sanções. Enquanto o homem ignorar o alcance de seus atos e sua repercussão sobre seu destino, não haverá melhoria durável na sorte da humanidade. O problema social é, sobretudo, um problema moral, dissemos. O homem será desgraçado enquanto for mal. E, entretanto, o povo, apesar de sua ignorância e suas falências originais, permanece ainda acessível às verdades consoladoras. Ele sofre, extravia-se e, por sua vez, se exaspera, mas vibra quando sabe que haverá apelo ao seu sentimento generoso. Sua educação está por ser feita, por inteiro, do ponto de vista psíquico. Nele, o materialismo boia na superfície. Há um grande trabalho a ser empreendido através dessas extensões quase incultas. Então, esse pequeno trecho de Leon Denis, pelo fato dele trabalhar muito cedo, aos 12 anos ele já trabalhava como operário na França, trabalhando na Casa da Moeda, e aí então de lá para cá, né, de lá desse início até ali o decorrer da sua vida, foi muito trabalho, muito esforço, uma busca constante para tentar fazer com que a sociedade francesa, através dos seus discursos, através dos seus textos, livros, encontrasse essa igualdade entre os indivíduos para que tivessem as mesmas oportunidades de trabalho, as mesmas oportunidades de moradia, as mesmas oportunidades de desenvolvimento intelectual. E ele fazia críticas bastante duras, e faz aqui nesse livro, mostrando que, por exemplo, o domínio religioso que se tinha naquela época era um domínio que muito mais atrasava do que estimulava, porque a igreja não tinha a preocupação, naquela época, de estimular a sociedade
a desenvolver os seus valores, mas a preocupação era fazer com que houvesse dominância de uma crença sobre a outra, impondo-se politicamente, impondo-se através das influências, sem se preocupar com o sofrimento da sociedade. Então ele era muito crítico nesse sentido, para aqueles que eram materialistas, para aqueles que estavam no poder, nos governantes, né? Como é que está o som, pessoal, por favor? Som retorno, por gentileza? Ok, obrigado. Para os empresários, para os políticos, para os cientistas, para a religião. Então ele buscava despertar na consciência de todas essas classes, ou de todos esses segmentos da sociedade, uma forma de fazer com que a sociedade fosse amparada pela força que cada uma dessas instituições pela força que ela pode aplicar no desenvolvimento social daquele país e, consequentemente, tentando também estender cada vez mais esse pensamento. E ele mostra para nós que não adianta você querer convencer as pessoas que o socialismo é melhor, porque o socialismo é divisão de bens, porque o socialismo, na verdade, isso que se faz, né? Seria mais ou menos isso, Abraço, lei de correspondência também, né? Porque fala-se sobre a reciprocidade, a troca de valores, a troca de interesses, né? Então teria mais ou menos esse mesmo significado. Então ele dizia assim que não adianta a gente querer ficar fazendo discursos políticos para tentar convencer as pessoas. A mesma coisa acontece hoje. Nós observamos durante o processo eleitoral, ou os processos eleitorais de cada nação, né, Abraço na Argentina, Lula em Portugal, Ju na Itália, a Silvia na Alemanha, e assim a gente vai, cada um no seu canto, nós aqui do Brasil, a Maria lá na Holanda também, em cada lugar que a gente percebe no mundo, tem esse sistema, né, tem esse sistema político, onde nós temos ali as eleições dos nossos legisladores, dos nossos governantes. E o interessante nisso tudo é que durante esses discursos acontecia exatamente aquilo que Leon Denis já via naquela época. Cada instituição brigava pelo poder. Não brigava necessariamente pelo interesse da sociedade. Utilizava a sociedade como ponto de partida, dizendo: a nossa plataforma é fazer com que a sociedade se desenvolva, com que o povo tenha oportunidades. Só que no fundo estava dizendo: nós somos mais importantes do que os outros, porque os outros são corruptos, porque isso, porque aquilo, e se tornava na verdade uma briga dentro dessa esfera política para saber quem vai dominar o poder. Enquanto que aquele motivo principal, que era fazer com que essas oportunidades alcançassem a sociedade, ficavam em segundo plano. E aí então Leon Denis coloca: não é pela razão ou pela inteligência que a gente vai convencer as pessoas, na verdade é pelo coração. E aí então, espiritismo e socialismo, esse vínculo, porque ele dizia logo no começo desse livro que o espiritismo viria complementar o socialismo. E complementar de que forma? De que forma que ia complementar? Fazendo com que o socialismo se despertasse os seus valores morais. E não apenas buscasse crescer intelectualmente, crescer dentro das esferas de poder. É nesse sentido, então, que ele coloca o espiritismo complementando o socialismo, o espiritismo despertando nos indivíduos, nos espíritos, o significado, despertando o entendimento do significado das suas existências hoje. Por que você existe? Qual é o objetivo da sua participação na sociedade? Quais são as responsabilidades, as consequências das suas ações dentro dessa sociedade? E aí então, quando nós começarmos a entender que nós somos espíritos e que existe um propósito na nossa vida aqui hoje, nós deixaremos de buscar ou de alimentar essa ambição pelo poder. É esse esclarecimento que nós buscamos hoje. E nós tivemos, e temos ainda hoje na esfera política, vocês se lembram, né? Bom dia, pessoal que chegou. Vocês se lembram que nós conversamos que um tema interessante de um seminário, porque nós já falamos sobre ciência e espiritismo, falamos sobre ecologia e espiritismo, falamos isso, falamos aquilo, na verdade nós temos ali também política e espiritismo. Muita gente vai torcer o nariz dizendo assim: olha, mas eu detesto essa coisa de política. Só que essa coisa de política é exatamente o mecanismo que nós temos hoje para fazer com que os interesses da sociedade encontrem um ponto comum. Só que esses interesses serão definitivamente alcançados quando nós conseguimos fazer com que a prática da política seja ali alicerçada pelos valores mais nobres, pelos valores cristãos, por exemplo. Não cristãos no sentido religioso, mas cristãos por toda a moral que foi transmitida por Jesus na sua época.
Continuando aqui para nós, então. Deixa eu ver, o Armando colocou, não falamos de espiritismo e espiritismo. O espiritismo por si só precisa encontrar também os pontos de equilíbrio, né? Esse que é essa parte, essa filosofia, né, essa questão filosófica a gente precisa desenvolver. O Brás colocou, toda vez que fala em socialismo, filhinha, vamos lá? Toda vez que fala em socialismo, as pessoas lembram de Carlos Marx, né? Grave engano, né? De Karl Marx, né? Karl Marx, né? Quando a gente fala de socialismo, né, Brás? Leon Denis lembra nesse livro, ele diz para nós o seguinte, que o socialismo, como ideia básica, como ideia principal, ele sempre foi muito louvável, porque buscava essa igualdade, né? Essa igualdade dentro da sociedade. Só que Oi, voltamos. Temos som, pessoal? Beleza, né? Tá. Então, assim, o socialismo, né, vinha como uma proposta de reformulação, de reforma da sociedade. Só que ele acabou encontrando várias linhas de pensamentos diferentes que acabaram entrando em choque. Então, na verdade, tanto Karl Marx, como o socialismo comunista, como o socialismo de Leon Denis, da forma como ele pensava, e tantos outros pensadores que já traziam essa proposta socialista, todos eles ali encontravam ou buscavam essa igualdade social. Só que os caminhos que acabavam encontrando, os caminhos que acabavam seguindo, eram caminhos que acabavam se desviando da proposta original e depois entrando em choque. E já falamos também que esses dois sistemas de governo no nosso mundo, o socialismo e o capitalismo, os dois hoje, embora cada um tenha ali as suas virtudes, os dois também têm as suas imperfeições. Então, na verdade, nós só vamos encontrar um equilíbrio na nossa sociedade quando chegarmos a um capitalismo socialista. O capitalismo pela força de produção, o socialismo pela capacidade de distribuição. Do contrário, se ficarmos só no capitalismo, a proposta capitalista é cada um por si. Se eu posso, eu faço. Se você não pode, o problema é seu. Enquanto que o socialismo diz, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Todo mundo tem que ser igual. Você não tem o direito de produzir por si mesmo. Então, na verdade, nós percebemos um socialismo que quer impor à força essa igualdade e um capitalismo que impõe o egoísmo entre os homens. Então, quando os dois conseguirem se equilibrar, talvez surja no futuro, e essa é a nossa ideia, essa é a nossa vontade, surja no futuro um novo sistema governamental. E aí sim, através desse sistema, a gente vai conseguir criar reformular uma nova sociedade. Talvez ali um sistema político, um sistema econômico, que traga suas bases na ideia espiritualista. De vendo ali o homem como espírito, de vendo um homem com necessidades muito mais profundas do que simplesmente a satisfação material, embora essa seja uma necessidade. Mas a gente percebe que a maior dificuldade que o ser humano enfrenta não é simplesmente ele não ter onde morar e ele não ter comida. A sua maior angústia, a sua maior aflição é não ter perspectiva na vida, é não ter sonhos, é não ter sentimentos. Então nós vemos o quê? Que é muito mais profundo. São sentimentos, são emoções que provocam nas pessoas esses grandes dramas. Tanto isso é verdade que nós percebemos que se todos os milionários fossem felizes, essa seria uma prova de que o dinheiro é o que proporciona felicidade para todos. E nós temos pessoas aí com mais alto padrão de vida, infelizes, com conflitos familiares, as pessoas estão adoecendo, não fisicamente apenas, mas adoecendo psiquicamente. Pessoas que cometem suicídio, pessoas que são envolvidas por todo luxo e conforto material. Então nós, como espíritos que somos, sabemos que o principal objetivo da nossa existência é o progresso, é a evolução dos nossos valores. A matéria que nos circunda nos dá conforto e nos dá oportunidade para desenvolver esses atributos. Por isso, então, o grande trabalho que nós fazemos hoje é um trabalho de reformulação moral da nossa sociedade, que consequentemente vai atingir também os nossos sistemas econômicos, sistemas de governo. Aqui para nós, então, desigualdades das riquezas. A gente fez a leitura, bom dia pessoal que chegou, a gente fez a leitura inicial aqui do Livro dos Espíritos, sobre essa passagem de Leon Denis, do livro Socialismo e Espiritismo. E agora a gente vai para o nosso Livro dos Espíritos propriamente dito, item 4, desigualdade das riquezas. Vamos entender por que há pessoas que têm mais oportunidades do que outras, pessoas que são mais abastadas do que outras, pessoas que vivem de uma forma mais confortável do que outras.
Questão 808, pergunta Kardec. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais ou menos meios de adquirir do que outros? Ou seja, dão a uns mais meios de adquirir do que outros? Ou seja, fala sobre a inteligência, fala sobre a capacidade que o indivíduo tem de se desenvolver no trabalho, a capacidade que o indivíduo tem de gerar recursos, gerar riquezas. Então, se eu sou mais inteligente, tenho um tino comercial, um tino industrial mais afiado do que outros, significa que eu terei mais oportunidades do que outros. Mas os espíritos respondem, sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Aí mostra também essa questão da malícia. Exatamente porque quando se fala em malícia, significa que eu posso, independente das minhas faculdades, conquistar oportunidades, manipulando, burlando leis, trapaceando contra outras pessoas. E aí mostra então que essa desigualdade não é apenas pela faculdade, mas também pela astúcia do roubo, mas incluindo também a própria necessidade que o espírito tem de se desenvolver, que ele tem de evoluir. Quando nós vemos, por exemplo, que a minha programação reencarnatória, ou seja, eu tenho um objetivo, eu tenho uma proposta existencial, e essa proposta diz que eu preciso desenvolver a humildade, a simplicidade, a vontade de crescer, a vontade de lutar, a perseverança. Muitas vezes eu sou colocado num cenário que mostra para mim, ou seja, que falta para mim aquilo que é o mais básico. E aí então eu sou motivado a buscar essa conquista. Daí então a gente percebe que essa desigualdade, na verdade, acontece por enquanto exatamente devido a essa visão egoísta do mundo que nós temos hoje. O Pedro colocou para nós aqui, sobre a herança, a gente vai ver agora, Pedro, na próxima questão, que fala exatamente sobre isso. Na questão 808, bom dia pessoal que chegou, 808A, a riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? Quando se fala riqueza hereditária, é alguém que vive numa família que tem ali as posses, que tem propriedades, de repente aquele que é o provedor da família, ou a provedora da família, desencarna e deixa todo aquele patrimônio que foi construído para os seus herdeiros. E a gente pergunta, muito bem, mas aquele que recebeu, ele não foi capaz de criar, ele só recebeu. Mas, independente disso, isso seria a causa dessa desigualdade? E essa riqueza hereditária, herdada, seria fruto das más paixões, ou seja, o egoísmo, que eu pego todo esse dinheiro e só passo para uma pessoa? Respondem os espíritos, que sabem disso? Remonta à origem e verás se é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma espoliação ou de uma injustiça? Mas sem falar em origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretos que se concebem de possuir o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que os homens. Aqui é uma passagem interessante que Erasto, no livro dos Médiuns, traz uma passagem interessante que ele diz assim: Deus nos julga pelas nossas intenções. Então não importa quem eu recebo, o que eu recebo, de quem eu recebo. O que importa é a minha expectativa com relação a isso que eu vou receber e o que eu faço com isso que eu recebi. Daí então mostra para nós que todos os homens, de certa forma, têm ali como principal objetivo... saudade também, Aninha, bem-vinda. Bom dia, pessoal que chegou. Todas essas pessoas que recebem esse patrimônio, porque é muito interessante alguns capítulos aqui do nosso Livro dos Espíritos, quando a gente fala sobre riqueza, por exemplo. Poucas pessoas podem desfrutar dessa riqueza volumosa que a gente imagina quando a gente vê na televisão, quando a gente observa, por exemplo, as famílias que detêm alta posição na nossa sociedade, sendo que a maioria de nós é de proletariados, de trabalhadores, que precisa do salário no fim do mês, aquela coisa toda. E aí então a gente começa a pensar, mas por que nós temos que entender, temos que estudar essa questão da riqueza? Exatamente porque quando a gente fala em desigualdade social, nós falamos em concentração de riqueza e de má distribuição de recursos. E se pergunta mais uma vez, por que o Espiritismo tem a ver com isso? Tem a ver tudo.
Porque essa desigualdade, ela é fruto do egoísmo, é fruto da ambição, da cobiça do ser humano. Então mostra que exatamente os valores deturbados que nós alimentamos enquanto espíritos, vivendo na ilusão de acreditar que a riqueza, que esse acúmulo, é o suficiente para que a gente alcance a suposta felicidade, ou a felicidade imaginária. Isso é fundamental da gente entender, da gente observar o contexto da nossa sociedade, principalmente porque uma das grandes atividades dentro da doutrina espírita, e também dentro de muitas instituições religiosas, é exatamente o exercício da caridade, o serviço social. E por que existe caridade? Nós já estudamos sobre isso. Caridade significa a prática dos valores mais nobres para tentarmos ajudar as pessoas que são desprovidas de recursos. As pessoas que são desprovidas do amparo moral, do amparo afetivo. Mas se todos nós estivéssemos num nível de equilíbrio, em toda a sociedade, nós todos tendo a família equilibrada, temos o trabalho que nos proporcione todo o conforto que nós precisamos, as oportunidades para nós desenvolvermos, a caridade não existiria. Nos mundos mais elevados não há necessidade da caridade, porque todos já alcançaram o equilíbrio. Eu não tenho necessidade de tirar de você aquilo que você também tem direito. Eu não tenho necessidade de tirar de você as oportunidades que você também poderia ter. No nosso mundo hoje, a gente observa exatamente isso. Que as pessoas estão desesperadas querendo alcançar o seu lugar ao sol, mas a gente percebe que elas estão se acotovelando embaixo do sol. E não entenderam ainda que esse sol pode ser distribuído por todos. Então nós confundimos, mais uma vez, essa ideia de felicidade com conforto. Conforto todo mundo quer, mas não é nesse conforto que você vai encontrar felicidade, pelo contrário. Muitas vezes esse conforto te coloca numa condição de estagnação que te leva, muitas vezes, a muitas aflições. Por isso, então, é colocado para nós que dessas heranças que são recebidas, que são transferidas de gerações entre pequenos grupos, muitas vezes elas podem, no início, ter sido acumuladas de um modo ilegal. Eu fui ambicioso, eu fui egoísta, eu fui empresário que eu pisava nos meus funcionários, o meu patrimônio cresceu, eu fundei lá 2, 3 indústrias, de repente eu passo aquilo para o meu filho. E aí meu filho fala assim, eu recebi uma herança do meu pai. Aí ele fala, poxa vida, que felicidade a minha. Só que ele não procura saber, por exemplo, porque não interessa para ele, qual foi a origem, de que forma que essa riqueza foi acumulada. Por isso, então, essa transferência de recursos, elas devem ser feitas para que haja a justiça social. Só que, infelizmente, a gente não tem essa preocupação. Porque justiça social significa eu abrir mão daquilo que eu tenho direito. E aquilo que eu tenho direito não é bem o que eu quero hoje. Vamos em frente para a gente dar sequência no nosso raciocínio. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Olha só exatamente o que a gente conversou agora. Quer dizer, os meus pais, os meus avós. Não, isso aí são mais contos, né, advogado? Essa ideia das maldições passadas de gerações e tudo mais, né? Isso aí, na verdade, são contos populares, né, que as pessoas simplesmente acreditam naquilo e sofrem por isso também. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que os outros tenham feito. Tanto mais os que podem ignorar. Mas fica sabendo que, muitas vezes, uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender. E se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é esse último quem a provoca. Ou seja, a gente começa a entender o seguinte, que muitas vezes uma herança é passada para outra, e a pessoa de repente começa a ter ideia, tem entendimento sobre o histórico da família. Como começou, o que foi feito e tudo mais, aquela empresa em que os funcionários acabavam sofrendo bastante, e de repente ele acaba depois herdando a posição e todo o patrimônio que foi acumulado, para que ele possa fazer ali um reajuste dentro daquela desigualdade que foi provocada no passado. Então, se por acaso o pai é presidente de uma empresa e o filho assume, o filho tem a oportunidade de desfazer todos os equívocos que o pai provocou. Se por acaso eu recebi um patrimônio
de pessoas que foram exploradas de aluguel, de pessoas que foram exploradas de desapropriações. Eu tenho a oportunidade de corrigir esses equívocos. Mas para isso, necessita de boa vontade. Essa é a diferença. Né? Mas Howard, a gente vai colocar mais rica se por acaso ele continuar alimentando essa mesma ambição. Então nós temos duas situações. Ele pode continuar alimentando essa ambição, ou ele pode ter uma posição diferente querendo corrigir a situação. A gente vai ler um pouquinho mais uma mensagem que eu sempre leio aqui para vocês, ou já li outras oportunidades. Né? A gente não sabe como, Howard, é difícil a gente querer julgar as pessoas. Muitas vezes ele tem essa oportunidade, ele tem essa lucidez. Ele diz assim, poxa vida, eu estou vendo que essa coisa é errada, então eu quero corrigir. Claro que essa é uma postura bastante rara na nossa sociedade, que tem essa ambição e essa ganância como os valores que sustentam. Então, quer dizer, um faz, o outro pode dar continuidade, talvez por os princípios próprios. Ele tem princípios, ele está vendo que a coisa está errada, ele quer fazer diferente, ele faz. A gente vê muito isso, isso que eu ia falar agora. Quer ver os políticos? A gente vê, por exemplo, famílias que durante gerações dominam o ambiente político. É eleito deputado, é eleito senador, é eleito prefeito e vai passando. E de repente, numa dessas etapas, dessas gerações, um desses políticos sabe dos equívocos que foram provocados no passado, e aí ele diz assim, eu quero fazer com que a minha gestão seja uma gestão diferente dos outros, mesmo que publicamente ele não assuma que os seus antepassados provocavam esses desequilíbrios. Então eles dizem, os meus pais foram, mas eu não quero ser, eu quero fazer diferente. Naquela época eu lembro que era um domínio de coronelismo, era um domínio de ambição, de corrupção, e de repente ele entra e fala assim, não, eu vou fazer diferente a partir de agora. Porque eu tenho a minha própria vontade. É exatamente isso, né? O tempo vai demorar de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Nós temos isso acontecendo hoje. É raro, mas nós temos acontecendo. Pessoas que mudam de posição, mudam radicalmente a linha de conduta que se tinha no passado. Agora, o nosso mundo vai continuar fazendo o quê? Enquanto ele não se esclarecer, e essa é a grande questão que nós estudamos hoje, quando a gente fala no início do nosso trabalho sobre socialismo e espiritismo, é exatamente isso. Nós trazemos esses valores espirituais para as práticas da sociedade. Aí sim tudo vai mudar. Hoje nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, nas câmaras e tudo mais, nas assembleias, grupos, partidos que formam bancadas ecológicas, bancadas religiosas, mas muito mais tendenciosas para o domínio do que para o exercício dos seus valores. Chegaram a falar, por exemplo, vamos formar uma bancada espírita no nosso Congresso. De imediato as pessoas falaram, não, para com isso. Para porque não é esse o caminho. Se você quer mostrar os princípios que você abraça, mostre nas suas condutas. Não precisa criar partido e ficar segurando bandeira para dizer que a sua religião que é mais que te faz ser o que você é. Que você tem essa conduta porque todo mundo sabe o que você faz. Mostre através do seu exemplo, através do silêncio do seu exemplo, que acaba sendo muito mais gritante do que o discurso, aquilo que você acredita. Então essa história da gente fazer partidarismo ainda é um pensamento bastante limitado, bastante vicioso, que a nossa sociedade tem. Porque sabe que a união faz a força. Só que muitas vezes essa união é uma união egoísta. Daí então a necessidade de nós transformarmos a sociedade para transformarmos também os nossos sistemas governamentais. Não adianta a gente querer colocar um governante para nos satisfazerem, porque nós temos ali, eu vou eleger aquele político porque ele vai fazer aquilo que eu quero. Mas por que o outro não pode ser eleito também? Porque o outro não me interessa. Então, na verdade, nós precisamos ser muito mais seletivos e ter uma educação política, uma educação social mais elaborada, para que a gente saiba fazer as escolhas, porque do contrário a gente vai continuar elegendo tiriricas da vida e elegendo atletas da vida para ocuparem cargos de extrema importância para o desenvolvimento da nossa sociedade. E é assim mesmo. O deputado mais eleito do nosso Congresso foi um palhaço. E colocaram esse palhaço por deboche, como protesto. Só que esse palhaço está lá para tomar decisões. Decisões que vão influenciar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos familiares. Se tem gente passando fome, o que aquele palhaço pode fazer em benefício daqueles que passam fome? Da desigualdade social e tudo mais. Então, na verdade, é esse tipo de pensamento.
A Jandira colocou, né, por isso não aceito o voto obrigatório, mas é falta de educação, porque se não tivesse voto obrigatório, Jandira, nós deixaremos nas mãos daqueles que podem manipular o nosso sistema para fazer o que eles querem. Porque então eu sou um político, faço parte de um partido político que não tem escrúpulo, e como o voto não é obrigatório, eu mesmo vou formar o meu curral eleitoral para as pessoas votarem em mim. E aí, então você vai dizer o quê? Ah, mas é um absurdo isso que está acontecendo. Por que é um absurdo? Você não vai votar? Daí então a gente tem ainda uma situação no nosso país que nós não temos ainda essa maturidade para fazer essas escolhas. E essa maturidade é a mesma coisa do livre-arbítrio. Por que hoje nós não temos condições de tomar as decisões que a gente quer para a nossa vida? Nós não temos, porque se nós fizermos as nossas escolhas do jeito que a gente quer, a gente vai acabar cometendo erro. A gente vai fazer escolhas complicadas e vai trazer consequências piores. Daí então, a própria providência divina nos dá essa limitação. A mesma coisa acontece também, nós não temos maturidade política para utilizarmos essa liberdade que todos nós gostaríamos. Eu também seria ótimo. Só que nós falamos assim, vai ter eleição semana que vem. Você não precisa ir se você não quiser, tá? Nós podemos ter certeza que quase ninguém vai. Só que o detalhe é esse, nós precisamos participar. A nossa sociedade ela é construída com a nossa participação. Nós temos obrigação moral de contribuir para fazer com que o nosso mundo seja melhor. Aí eu digo assim, mas por que eu sou obrigado a ir? E nesse sentido a gente pensa assim, outras pessoas vão escolher por você. Se você não dá a sua contribuição para fazer o mundo melhor, você não pode reclamar depois. Porque vão continuar escolhendo palhaços, enquanto você está em casa vendo televisão num dia de eleição. Essa é a questão. A gente precisa ter essa consciência mais desenvolvida. Do contrário, a gente vai continuar brincando de fazer escolha. E brincar de fazer escolha é brincar com o destino de nossas vidas. Essa é a grande questão. Vamos em frente. 810, vamos lá? Sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos meios de maneira mais ou menos equitativa. Quem assim o faz é responsável, depois da morte, pelas disposições testamentárias? Ou seja, eu posso, por exemplo, que depois que eu construí meu patrimônio, viver ali a minha vida, do jeito que eu quero. Depois que eu desencarno, eu faço então um testamento, fazendo com que o meu patrimônio seja distribuído para as pessoas de uma forma igualitária, para que possa beneficiar todo mundo. E ele coloca assim, quem assim o faz é responsável pelas disposições testamentárias. Então a resposta dos espíritos é a seguinte: toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendem bem isso. Então, na verdade, mostra a responsabilidade de cada um, a consciência de cada um, diante das escolhas que faz durante a vida e após a sua vida terrena. Então, na verdade, todos nós, com o nosso livre-arbítrio, estamos construindo o nosso futuro. O futuro imediato, esses que vêm no decorrer dos anos que se seguem aqui do nosso presente, e aquele futuro no mundo espiritual, o futuro das encarnações seguintes, onde nós vamos responder por aquilo que nós fizemos. E essa resposta daquilo que nós fizemos vem exatamente de uma forma positiva ou negativa. Eu posso ter uma encarnação mais tranquila, mais harmoniosa, exatamente porque eu estou colhendo os frutos daquilo que eu vivi anteriormente. Vai com Deus, Maria, bom dia. Enquanto que, se eu por acaso viver uma vida dissoluta, uma vida irresponsável, inconsequente, egoísta, no futuro eu vou ter que fazer com que haja o reequilíbrio daquela desarmonia que eu mesmo provoquei. Por isso, então, hoje o presente para todos nós, e vocês se lembram que certa vez numa palestra, eu comentei com vocês, numa palestra foi dito assim que o dia que o pensamento a respeito da reencarnação se tornar uma realidade no nosso mundo hoje, nós teremos uma grande revolução moral. Porque então as pessoas vão fazer, por exemplo, vão tomar decisões muito mais responsáveis, sabendo exatamente aquilo que vai vivenciar no futuro, sem essa preocupação.
E aqui para nós, vai com Deus, Júlio, bom dia. Continuando na questão 811, a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? E aí então nós temos aqui a igualdade absoluta das riquezas. A gente pensa assim. É possível e existiu alguma vez? Então a gente pensa assim, uma sociedade onde haja riqueza distribuída para todos. Onde haja, por exemplo, todos tenham oportunidades, todos tenham moradias confortáveis, onde todos tenham oportunidades educativas. Isso é possível? Os espíritos respondem, não, não é possível. A diversidade das faculdades, dos caracteres, se opõe a isso. E aí então coloca para nós o seguinte, que quando nós entramos na análise de uma sociedade como a nossa, onde nós percebemos uma sociedade de espíritos numa etapa de provas e expiações. E quando você fala de espíritos em provas e expiações, nós falamos de espíritos ainda com valores a serem desenvolvidos, valores adormecidos, muitas viciações, muitos desequilíbrios. Então, embora ele tenha a faculdade, o intelecto capaz de gerar essas riquezas, muitas vezes os seus valores acabam o levando muito mais para o egoísmo, para a preguiça, para a ambição. Então nós percebemos que nessa desigualdade que nós nos encontramos hoje, em termos de valores morais, dificilmente nós vamos conseguir encontrar um equilíbrio social. Nos mundos mais elevados, onde os espíritos não se preocupam mais com riqueza, tudo aquilo que é gerado pelo conjunto é distribuído igualmente. Esse seria o socialismo perfeito. Quer dizer, nós trabalhamos pelo bem comum. Eu não trabalho por mim mesmo apenas. Eu não trabalho pela minha... Se eu tenho mais capacidade, nós sabemos disso. Leon Denis fala no livro Grande Enigma sobre essa grande cadeia universal. Ele diz que o mais forte sempre tem necessidade, essa não é obrigação, ele sente a necessidade de ajudar aqueles que são os mais fracos, os mais incapazes, os mais impotentes. Então, se eu sou mais inteligente e sou capaz de gerar mais recursos, são esses espíritos que serão amparados. Só que no nosso mundo hoje, com essa visão capitalista que diz assim, você tem que produzir para você mesmo, significa assim, se eu tenho capacidade e eu quero gerar essas riquezas, eu vou colocar isso na minha conta bancária, vou passear, vou viajar e acabou. Mas e quando você olha para trás e você percebe uma sociedade com gente passando fome, com crianças nas ruas? Ah, isso é coisa do governo, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. Então é essa visão muito mais ampla de uma perspectiva espiritualista, e não simplesmente de uma perspectiva materialista, que precisa ser desenvolvido. E é essa proposta que o Espiritismo tem de transformar a nossa sociedade. Na lei do progresso, quando nós estudamos, Kardec perguntou de que forma que o Espiritismo pode contribuir para a lei do progresso, para o progresso da sociedade, fazendo com que os homens se esclareçam do porquê estarem aqui, da importância de estarem aqui, da responsabilidade que eles têm uns com os outros, e não simplesmente individualmente. Porque dá a impressão de que todos nós saltamos de paraquedas aqui nesse mundo e cada um segue para o seu canto. Na verdade, todos nós que viemos chegando aqui nessa sociedade, nós viemos como mais um trabalhador, mais um colaborador para fazer com que a sociedade se transforme. Mas nós ainda achamos que nós vivemos individualmente. O Armando colocou lá em cima, a consciência política começa na escola. Quem que não vai à escola não pode ter consciência política, né? Basta ver as artes como anda hoje, né? Como a falta de educação, desrespeito estão bem em conta, né? Sem contar com o ensino moral que é dado hoje em casa, né? A gente tem assim, acho que muitos pontos, Armando. Eu me lembro, para vocês que têm assim uma idade parelha com a minha, eu tenho 43 anos, nós tivemos educação moral e cívica durante a escola. Vocês se lembram disso? Nós já falamos sobre esse assunto. Naquela época, a educação moral e cívica, infelizmente, ela era muito tendenciosa pela ditadura militar. Então, na verdade, os alunos eram obrigados a alimentar um certo civismo para que pudesse contemplar ou para que pudessem valorizar aquele período da ditadura. Mas quando se fala em educação moral e cívica, eu me lembro que nós estudávamos sobre as virtudes, os vícios, o entendimento, uma educação política que nós recebíamos, o que é o Congresso Nacional, quem são os congressistas, como é o processo eleitoral, qual é a obrigação de cada posição dentro desse processo. Então nós aprendíamos isso na 5ª, 6ª série, lá no comecinho. E aí então extinguiram
esse tipo de educação, e hoje se pergunta para uma escola, escuta, você sabe quantos deputados tem no seu país? Você sabe qual é a função de cada um deles? Aí eu me lembro, né, daquela propaganda do Tiririca na época da eleição aqui em São Paulo, porque ele foi eleito por São Paulo, né? Fomos nós que elegemos aquele cidadão. E aí, então ele dizia assim na sua propaganda, você sabe quem que o deputado faz? Aí ele dizia assim, eu também não sei, por isso a gente vai lá, depois eu te conto. Aí, ou seja, foi eleito por isso tudo. Então, na verdade, essa educação que a gente tem, educação política, porque política é chata, a política é chata, foi exatamente essa colocação que foi feita, o Forzinha. Né? Porque hoje, quando a gente coloca a educação política, essa política é chata, porque a gente vê a corrupção. E por que há a corrupção? Porque aqueles que têm uma certa capacidade, uma certa habilidade de envolver as pessoas, de se eleger, são esses que vão para lá. Mas nós não temos essa tradição de estudarmos a política. A política virou setorizada, quer dizer, somente aquele grupinho que estuda isso e aquele grupinho que... exatamente, Eduardo. Vote no Tiririca, pior não fica. Isso era um outro lema também. E eu não faço a crítica à pessoa que usa esse personagem Tiririca. Eu critico o político que foi eleito sem a capacidade, quer dizer, nem mesmo aqueles que são eleitos acabam levando a sério a responsabilidade de conduzir a sociedade. Esse é o grande problema que a gente enfrenta. Com relação à nossa educação precária, sabemos disso. Poucos têm oportunidade de uma escola particular mais desenvolvida. Quando a gente fala em casa, a gente sabe que hoje a família, infelizmente, é uma célula doente nesse grande organismo social. Os espíritos têm grande preocupação de falar que a família precisa se moralizar, que a família precisa se estruturar. Por quê? Porque a família dá essa base moral para cada indivíduo. Percebemos então quanto falta para a gente reformular tudo isso que nós vemos hoje na nossa sociedade. Jandira colocou, o problema é que aprendemos na escola sobre política, mas quando vemos noticiários parece que tudo vai por água abaixo, aí você pensa, votar em quem? A gente tem que ter esse senso analítico. Tem que ter assim esse hábito, porque quando fala em horário político, todo mundo muda de canal. E para quem tem TV a cabo, TV fechada, nem perde tempo ficar assistindo a essas exposições. Com mulheres melancias, com palhaços, com isso e com aquilo tudo. Então quando a gente lê, quando chega nessa época, a gente tem que ter um senso crítico, tem que acompanhar esses nossos políticos. Eu acompanho o meu senador pelo Twitter, troco mensagens com ele, eu acompanho os deputados que eu votei também, troco mensagem com eles, eu não deixo barato. Por que isso tudo? Porque eles abrem esses canais de comunicação e muitas vezes a gente vota e não sabe nem quem votou. E como é que a gente vai dar continuidade naquilo que a gente exige desse deputado? Como é que a gente pode pensar uma coisa dessa? Quer dizer, a gente não dá continuidade, ou seja, nós não temos a tradição de fazer a escolha, eleger e acompanhar. A gente simplesmente vota por obrigação e larga a mão. Daí então, quando chega do outro lado, a gente fala, mas aquele congresso é corrupto, é isso e aquilo tudo. A política, gente, desculpa insistir nesse assunto, é aquilo que vai determinar o futuro do nosso país. Porque é através da política que nós elegemos e que há esses acordos para beneficiar ou prejudicar a sociedade. É fundamental que a gente desenvolva essa consciência, não pelo fato de sermos simplesmente cidadãos, mas por sermos espíritos participantes dessa sociedade. Né? A Lua colocou para nós, só reclamamos do que está mal e não contribuímos com uma participação atenta e responsável. Exato. Falta essa base de esclarecimento, essa base de conhecimento para nós do que é exatamente isso tudo. Quando houver, por exemplo, nas casas espíritas, nas instituições religiosas esse período, é fundamental que haja esse debate, para saber exatamente o que cada um oferece como proposta para renovar, para transformar a sociedade. Qual é exatamente aquela pessoa, qual é o seu histórico, o que exatamente ele pretende fazer, o grupo com qual ele se afilia, quem são essas pessoas. Sem isso, a gente vai votar no escuro. E votando no escuro é cada um para si, seja o que Deus quiser. Abraço colocou para nós, o Brasil vai bom caminho. O problema é que tanta... deixa eu ver aqui... Eu não entendi a segunda frase, Abraço, por favor. Né? O problema é que tanta aprovação, não sei o que quer dizer. Tanta gente, né? Nós temos muita gente para votar, um trabalho muito grande a ser feito, né? E vamos ver o que vai acontecer. Né, mas isso deve ser feito com cuidado, pois senão sempre vira um curral eleitoral, como muitas igrejas. Sim, é fundamental, Armando.
A gente tem que debater o quê? As necessidades da sociedade. Não fazer de centro espírita um palanque político. Isso também seria extremamente extremamente negativo. Mas certa vez, Armando, eu tiro isso como referência pela seguinte situação. Certa vez eu assistia a uma palestra de Raul Teixeira. E nessa palestra, ele falava sobre essas músicas vulgares que hoje as crianças estão dançando. Na época, né, eram outras músicas que estavam nas paradas de sucesso, como Lacraia, vocês lembram, né, dessas personagens, né, da vulgaridade e tudo mais. Aí então ele dizia assim, mas por que os grupos de juventude, os grupos de mocidade, não levam as letras dessas músicas para conversar no centro espírita? Aí ele disse assim, que certa vez algum dos dirigentes, um dirigente de uma casa disse assim para ele, mas a gente vai levar um tema desse para falar no centro espírita? E o Raul falou assim, mas se você não falar isso no centro espírita, você vai falar onde? Se você não chamar a atenção da sociedade. Quer dizer, a vulgaridade, a futilidade, a política, são assuntos que dizem interesse à transformação do nosso mundo hoje. E se nós não debatermos esse assunto, como nós estamos fazendo aqui hoje, nós vamos falar sobre isso aonde? Com quem? Se nós não aplicarmos os valores que nós tanto conversamos. A gente fala o tempo todo, não, porque é a moralidade, porque são as virtudes, é o cristianismo, o exemplo de Jesus. E onde a gente vai aplicar isso se não for na nossa realidade? Essa é a nossa realidade. O espiritismo não deve ser fechado nos livros. Ele deve ser colocado na rua, na nossa casa, na nossa televisão, nos nossos debates. Isso é importante. Né? Felizmente temos redes sociais. Veja o caso dos ovos de Páscoa. Sim. Hoje temos ali várias formas de debate, mas temos que saber debater. Porque infelizmente a gente tem ainda essa voracidade de querer impor a nossa vontade, e de repente você começa a debater e sai briga, né? A gente está vendo aqui o exemplo do rapaz que estava aqui com a gente agora há pouco ali, ele estava querendo já me pegar pelo pescoço, né? Mas felizmente ele se acalmou e foi embora, né? Mas percebe o que? Esse tipo de inflamação, da gente poder debater com cuidado, da gente entender exatamente qual é a posição de cada um. Isso é fundamental para todos nós. O espiritismo é isso, gente. O espiritismo é uma filosofia. Filosofia é para pensar. Mas para pensar em quê? Para pensar no que vai acontecer depois da morte física? Não. É para pensar no que acontece agora. Porque o que acontece agora é que vai determinar esse futuro que a gente espera. O Morder colocou para nós, né? Todos querem se dar bem. Apontamos muito o dedo, mas nem sempre vemos as nossas atitudes, né? Quando temos uma passeata para buscar acabar com isso, ninguém vai, né? O que a gente lembra é panis e circenses, né? Nesse caso, né? Panis et circenses, né? Ou seja, pão e circo. É muito mais fácil a gente iludir as pessoas e dar o básico para ela, que ninguém precisa pensar. Então, esses valores que nós precisamos transformar, esses valores que a gente precisa reformular dentro dessa base moral, dessa filosofia de vida que nós adotamos, nós temos a obrigação de colocar isso na prática diária, nos valores mais simples, nas atitudes mais simples que a gente tem. Principalmente se for então nas grandes decisões, fica pior ainda. Essa questão das leis trabalhistas, essa questão das leis tributárias, das leis familiares, tudo isso precisa ser debatido na nossa sociedade, para que possa proporcionar justiça social. Do contrário, a gente vai continuar vivendo cada um para si, e o mais forte que acaba se dando bem. A Abraço colocou para nós, a corrupção começa em nós mesmos, né? Deixar que os outros sejam corruptos, né? Existe corrupção passiva e corrupção ativa, né? A corrupção passiva é aquela que a gente se deixa levar. A corrupção ativa é aquela que a gente viola realmente o direito das pessoas. Né? O Armando colocou, para muitos pensar dói. E dói mesmo, viu? Dói, dá uma dor de cabeça que ninguém fala. Vamos em frente, pessoal. A igualdade absoluta das riquezas. A gente falou sobre essa questão se é possível encontrar uma sociedade que tenha oportunidades equivalentes para todos. E aí mostra que essa diversidade que ainda não é possível. Mas futuramente, quando a gente conseguir não simplesmente desenvolver o nosso intelecto, mas quando a gente conseguir desenvolver os nossos valores, aí a gente vai ter então uma base igual para todas as pessoas, e independente da capacidade que você tem de criação, da capacidade intelectual que você demonstra, das suas habilidades, são os seus valores que vão fazer com que você tenha essa igualdade. A gente muitas vezes espera assim, vamos esperar então que todas as pessoas possam ter dinheiro igual.
Só que nós sabemos que mais dia ou menos dia, pelos valores, pela capacidade, isso vai novamente se desequilibrar. O Webmaster colocou bom dia. Por isso que, independente do olhar para nós mesmos, devemos ouvir a palavra do bem de quem aponta. Né? De repente o apontador pode estar certo. É uma crítica construtiva. Né? Uma boa virtude é saber ouvir e mostra que se interessa na própria evolução, né? Quem medita nesse apontamento. Sim. E ainda assim precisamos saber ouvir a crítica e precisamos saber criticar quando surgir oportunidade. Porque normalmente a gente agride as pessoas, né, infelizmente. Daí então que, já que você me agride, eu não posso aceitar que você me agride. Então a gente continua nesse debate. Né? Jandira colocou, né, eu sinceramente tenho muito medo de ter dinheiro. É um desejo de todo mundo, né? É o desejo de quem não tem, ter. Mas muitas pessoas que acabam tendo, se arrependem de ter pedido esse desejo. Como diz aquela passagem para o gênio, cuidado com os seus desejos que eles podem se realizar. E muitas vezes você entra numa situação de não saber administrar esses recursos e acaba te gerando muito mais problemas do que tranquilidade. Né? A Vaninha sempre fala muito isso. Né? Eu queria ganhar o suficiente para poder conquistar poucas coisas. Porque se eu ganhar muito, eu tenho certeza que a minha família vai quebrar. Né? A Vaninha sempre comenta isso. Mordeiro colocou para nós, né, hoje vi uma notícia que a Secretaria de Transporte aqui do Rio está investindo alguns bilhões na compra de trens para nos servir com o nosso dinheiro e que o lucro todo vai para a concessionária que diz que está investindo a mesma quantia, né, para nos arrochar cobrando tarifas exorbitantes. Né. O apresentador Luciano Huck tem uma lei dada de presente a ele para a construção de uma mansão aqui em Angra, né, a advogada dele é a esposa do nosso governador. Né. Então, quer dizer, são oportunidades infelizes que vão surgindo, que as pessoas se aproveitam, né? Afinal de contas, né, a gente tem que aproveitar isso tudo que a gente está querendo, porque é muito difícil conquistar isso que a gente quer, etc. e tal. Daí então a gente vê a dificuldade que é de manter esse equilíbrio, mas tudo vai se mudando. 811A, vamos em frente, pessoal. Há homens, entretanto, quando se fala sobre essa igualdade de riquezas na nossa sociedade, há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Né, apóstolo, bom dia pessoal. Então tem pessoas que dizem assim, olha, se todo mundo tivesse a mesma quantidade de dinheiro, tudo se resolveria. O que a gente pode pensar a esse respeito? Eles colocam assim, são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social. E não corrais atrás de quimeras, né, de fantasias. Exatamente isso. Seria tão fácil se a gente pegasse e distribuísse dinheiro para todo mundo. Mas a questão é, como é que isso ia se resolver? Como é que isso ia se concluir no final das contas? Saberíamos que pessoas gastariam para satisfazer os seus vícios, pessoas gastariam para poder criar mais do que tem, e aí mais tempo ou menos tempo, tudo voltaria à estaca zero, né? Questão 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece mesmo com o bem-estar? Então, já que nós podemos colocar em pé de igualdade a fortuna de cada um, será que a gente pode colocar assim, pelo menos o bem viver? Será que todos nós podemos viver de um modo agradável? Resposta dos espíritos, não. Mas o bem-estar é relativo e cada um pode gozá-lo se todos entendessem bem, se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem perturba. Aqui nós temos uma situação interessante. Se a gente começar a analisar as causas e consequências, causas e efeitos daquilo que nós observamos hoje na nossa sociedade, nós olhamos para a rua e vemos pessoas desesperadamente procurando emprego, mudando de emprego, trabalhando, produzindo. Alguns possuem mais, outros possuem menos. Se a gente fizer uma análise antropológica, social, sobre as características das sociedades onde nós nos encontramos hoje, a gente vai perceber que nós vivemos muitas vezes muito mais alimentando vícios do que vivendo de um modo tranquilo e as coisas vão acontecendo. Então, na verdade, nós percebemos que nós aprendemos a viver desse jeito. E a gente vai vivendo dentro desse conformismo. Fazer o quê? A vida é assim mesmo, e a gente vai vivendo, vivendo, vivendo.
E então, qual é exatamente o objetivo que nós temos hoje na nossa vida? Qual é o sonho de cada pessoa? O nosso sonho é o seguinte: nós aprendemos isso desde o início da nossa infância, desde as gerações mais antigas, como nós temos aqui o Hermes como representante, até a geração mais nova, Cindizinha como representante. Cada um aqui na sua posição, e cada um se pergunta assim: o que você quer fazer da sua vida quando você crescer? A resposta é pronta: olha, eu quero crescer, eu quero trabalhar, eu quero ficar rico, eu quero ter minha família. A gente então estabeleceu todas essas etapas para a nossa vida. E a gente vai ter que fazer, vai com Deus, Aninha, beijos. Ah, você quer ser pobre, feio e tudo mais? Duvido, Hermes. Então a gente pergunta assim: mas o que você quer fazer para conquistar cada uma dessas etapas da sua vida? Ah, eu não sei, eu só que sei que eu quero fazer isso. E aí então a gente pergunta assim também, né? Como é que a gente vai conseguir? Que é nada, Aninha. Como é que a gente vai conseguir isso então? Ah, eu tenho que trabalhar desesperadamente, eu tenho que arrumar uma profissão que me dê dinheiro. Olha só, ele não quer trabalhar na profissão dos sonhos, ele quer arrumar uma profissão que tenha dinheiro. E como a gente percebe que aqueles que conseguem alcançar uma graduação superior para realmente trabalhar naquilo que gosta é uma minoria, nós percebemos que a maioria trabalha naquilo que aparece. Quer dizer, você tem que trabalhar numa loja, trabalha numa fábrica, trabalha numa escola, seja lá onde for. Então você trabalha, na verdade, para sobreviver. E nem sempre esse trabalho te proporciona prazer. São poucas as pessoas que dizem assim: eu faço o que eu gosto e ganho o que eu preciso, e ponto final. Muitas pessoas ganham pouco e fazem o que não gostam. Basta a gente conversar. Conversa com as pessoas e diz assim: o que você faz da vida? Ah, eu trabalho nesse setor. Se você pudesse escolher uma profissão, seria essa? Ah, não, eu gostaria de ter tal coisa. Então percebe que os sonhos que essas pessoas têm contrastam com a realidade que ela vive. Então a gente pergunta assim: esse bem-estar que é colocado nessa questão 812 mostra exatamente isso. Você fazer aquilo que gosta, do jeito que você gosta e recebendo aquilo que você precisa. Só que normalmente a gente tem ambições. Eu não quero apenas ter uma casa, eu quero ter uma bela casa. Eu não quero ter um carro, eu quero ter o melhor carro. Eu não quero viver num bairro da minha cidade, eu quero viver no melhor bairro. E eu não quero ter simplesmente uma posição social, eu quero ter a melhor posição social. Então, na verdade, a gente não consegue ainda alcançar esse bem-estar exatamente pelos valores, pelos objetivos que nós estabelecemos para a nossa vida. Nós queremos viver bem aqui no mundo físico, dentro desses prazeres que o dinheiro pode oferecer, que a matéria pode oferecer. Só que, na verdade, essa felicidade que já colocamos, essa felicidade ela é uma ilusão. Porque não se pode ser feliz fazendo aquilo que a gente faz hoje. Porque nós, mais uma vez, é importantíssimo a gente frisar isso, não podemos confundir felicidade com conforto. Muita gente acha que estando vivendo confortavelmente, ela pode ser feliz, ela não pode, porque a felicidade é um estado de espírito. E aí as pessoas vão dizer assim: mas quem falou isso? Todos aqueles espíritos sábios, com certeza eles não eram ricos. Porque era Madre Teresa, que era uma freira, era Gandhi, que era ali uma pessoa que não tinha nenhum tipo de propriedade, era ali um outro religioso para cá, um outro para lá. A gente nunca vê assim um milionário escrevendo um pensamento sábio dizendo assim: o que eu tenho pode me dar felicidade. A gente vê as pessoas que conseguiram se desprender dessas amarras que o mundo material oferece, e ele então conseguiu essa paz de espírito. É claro que para muitos de nós, essa paz de espírito não é prazerosa, porque nós queremos viver o prazer, queremos viver o bom momento. Nós queremos viver intensamente aquilo que o mundo pode oferecer para todos nós. Então nós brigamos por isso. E até mesmo hoje as religiões estão propondo isso. Que essa sua harmonia com Deus, essa sua felicidade, vem através da conquista de um patrimônio. E não através do desprendimento dele. Todos nós temos o direito a conquistar esse conforto. Todos nós temos o direito a ter essa tranquilidade financeira para que a gente possa se desenvolver. Só que muitas vezes nós somos estimulados a buscar muito mais do que a gente precisa. Porque a gente liga a televisão e vê, por exemplo, um casal que vive numa bela de uma mansão. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Uma triste realidade. Liga-se a televisão, que foi paga a prestação. Tem ali aqueles atores belíssimos, vivendo uma fantasia num lugar de luxo, numa posição social interessante.
Aí a Dona Maria e o seu João, que estão sentados na poltrona lá da casinha deles, um olha para a cara do outro, ou eles olham sempre para os móveis que eles têm, e dizem assim, como a gente é infeliz, como eu queria viver como eles vivem. Então, na verdade, hoje, essa sociedade de consumo que a gente tem, essa fantasia, ela é passada em todo o tempo. As crianças vivem assim, fazendo comparações entre aquilo que elas têm. Você liga a televisão, os programas mostram essa desigualdade. Principalmente dessa visão ocidental que a gente tem, de que quanto mais você tem, mais feliz você é. Então tudo se baseia nisso. Todo pobre sofre, todo rico se dá bem. E a gente fica pensando na nossa vida, mas eu não consigo viver isso, que pena. E a gente lamenta. Por isso, então, esse bem-estar que nós buscamos, se dependesse dessa questão, se não fosse pela informação, pela cultura que a comunicação pode oferecer, abraço, e se basear apenas nessa futilidade, é melhor não ter televisão. É melhor a gente viver a nossa realidade dentro dos nossos valores, dentro das nossas buscas espirituais, das nossas buscas íntimas. Porque, na verdade, a gente sofre uma lavagem cerebral absorvendo um estilo de vida que não conduz com a nossa realidade. Que não condiz com a nossa realidade, desculpem. Eu busco um status que não me pertence. Eu busco uma riqueza que eu não vou conseguir alcançar. Salvo se surgir alguma situação extraordinária na minha vida que me faça ganhar na loteria, que me faça receber uma herança, receber um prêmio. Do contrário, eu não vou conseguir ter aquilo. Eu assisto, por exemplo, domingo de manhã, passa aquele programa Auto Esporte, depois do Globo Rural, e aí mostra então os carrões. No ano passado, mais de 1.500 carros de 900 mil reais foram vendidos no Brasil. 900 mil reais. 1.500 carros. Tá certo, quem quer comprar, compra, ele tem o dinheiro, mas a gente pensa assim, você fica assistindo essas grandes máquinas, e a gente pensa assim, como eu queria ter uma máquina dessa. Ou seja, a gente fica sendo bombardeado constantemente pelo consumo, e pelo consumo de alto nível. Não é mais um pequeno consumo, não. No passado a gente buscava apenas um carro popular. Agora já começam a mostrar carros importados, carros de luxo, porque agora nós temos um padrão que dá a impressão de que nós podemos alcançar, e não é assim. Aí você vê a Ferrari na televisão, chega na sua casa e tem um carrinho do ano retrasado. Um carrinho de 10 anos que você paga ali sufocado, e você fala assim, que vida triste é essa? Como eu queria ter aquela vida. Porque isso tudo que a gente sofre, essa influência dessa ilusão de que a felicidade se dá através dessas conquistas. Deixa eu ver aqui em cima. O Eduardo colocou, você acredita que aqui em casa temos 2 televisões e quase nunca as ligamos, preferimos conversar, né? Não tem coisa melhor do que isso. Uma delas nem antena tem, né? Não lembro de comprar. Tá certo. O Brás colocou, toda vez que faz esse estudo, me vem em mente a bendita parábola dos talentos, né? Pois é, Brás, né? A gente lembra sempre que talento significa capacidade. Mas muito mais importante do que capacidade, como a gente viu no início, através das colocações de Leon Denis, ele diz assim que não é através da inteligência e da razão que a gente vai conseguir modificar a nossa sociedade. É tocando no coração das pessoas. Porque esses talentos, se eles não forem sustentados pelos valores, pelas virtudes, ele acaba sendo talentos vazios. É apenas a capacidade de criação, nada mais. Abraço colocou para nós, eu não tenho carro, né? Depois de guiar na Austrália há 30 anos, não posso guiar na Argentina, tá certo. É isso aí. Deixa eu ver mais aqui então, para a gente continuar para fechar esse capítulo. 812a. É possível que todos se entendam? Primeiro a gente fala sobre a igualdade das riquezas. Quer dizer, a sociedade toda tendo a mesma riqueza. Muito bem, não é possível. Depois a gente fala da igualdade do bem-estar de cada um. Eu vivo bem, você vive bem, nós vivemos bem. É possível também? Infelizmente não. Pelo estresse, as pessoas são infelizes. Para quem vive numa cidade como São Paulo, por exemplo, para quem não conhece, para vocês que são de fora, São Paulo é a 5ª maior cidade do mundo. Nós temos aqui na grande São Paulo, na região metropolitana, 20 milhões de pessoas. E aqui então, quando você começa a andar pela cidade, começa a observar na expressão das pessoas, é o estresse, é o cansaço, é a cobrança, o compromisso, é o tempo. As pessoas não conseguem relaxar numa cidade como essa. Daí então a gente percebe por que não consegue. Porque quanto maior maior são as suas complexidades. E aí então a gente volta sobre naquela questão da... Deixa eu pegar aqui o nome certo que eu me esqueci agora. Sobre a... Só um instantinho.
nós estudamos aqui há pouco tempo, sobre o estado natural, lá no capítulo 8, Lei do Progresso. Nesse estado natural, a gente lembra que nós estudamos sobre dois pensadores, Jean-Jacques Rousseau, aqui no mais presente, e um outro pensador um pouco mais anterior. E os dois debatiam, dentro dessa lei natural que Kardec se baseou, colocando para nós o seguinte: a lei natural, o estado natural do ser humano, ele começa de uma forma primitiva. Mas ele só começa a viver de uma forma mais feliz, na visão de um, é se ele continuasse vivendo naquela simplicidade da origem. Sem a ambição, sem as posses, sem propriedades. E o outro dizia que nesse estado original nós somos agressivos, nós somos ali desequilibrados. E somente vivendo em sociedade a gente começa então a se organizar. Mas aquele pensador anterior dizia para nós assim que quando a gente começa a criar essa estrutura social, a gente começa a complicar a nossa vida. Então, por um lado, organizados a gente vive bem. Por outro, vivendo nessa complexidade, a gente acaba criando grandes dificuldades. Por isso, então, a gente começa a buscar soluções para a nossa sociedade. E enquanto a sociedade não se organizar, de falar assim, olha, vamos mudar a nossa forma de viver. Vamos buscar um estilo de vida diferente, vamos buscar objetivos, estabelecer objetivos diferentes, vamos reestruturar o nosso modo de viver. Aí sim a gente vai conseguir. Mas isso só vai, de fato, acontecer quando nós começarmos a nos transformar individualmente. Através do despertar da nossa consciência, através da nossa espiritualização. Quando fala espiritualização, a gente não fala de religião. A gente fala de consciência como espíritos que somos. Quando eu de fato me conscientizar, olha, eu sou um espírito mortal, eu tenho certeza absoluta disso, eu quero viver uma vida tranquila como espírito que sou, eu não vou mais me preocupar com um carro de 900 mil reais, eu não vou mais me preocupar em viver essa vida desgastante, essa vida estressante, eu vou viver aquilo que eu preciso. E aí então todo mundo vai começar a viver dessa forma, até que a sociedade toda comece a despertar. E alguém que vive de um modo ganancioso, de um modo ambicioso, vai se destacar negativamente na sociedade. Mas a gente pergunta assim, a lei do progresso. Quanto tempo a nossa sociedade vai demorar para alcançar esse nível de consciência e conseguir transformar de fato a nossa sociedade? Eu coloquei para vocês, de um modo otimista, infelizmente, 300, 400 anos. Pode colocar aí 5 gerações. E isso é recebendo esses espíritos novos que estão chegando, trazendo para nós essas novas propostas de vida. Porque eles também estão chegando trazendo essa proposta diferente. Eles não vieram apenas como espíritos com grande inteligência. Eles vieram com valores diferentes, com um modo de viver diferente, para nos dar esses exemplos. Daí então nós vamos conseguir nos transformar. Mas precisamos primeiro nos transformar individualmente. Não adianta a gente pensar assim, será que São Paulo vai viver bem? A pergunta é, será que eu consigo viver bem? Será que eu, com a minha família, consigo viver bem? Depois eu consigo pensar na comunidade onde eu me encontro, na cidade, no país e no planeta. Então, sem a transformação individual, a gente não consegue transformar a coletividade. Por isso, primeiro transformemos a nós mesmos, depois transformemos o nosso grupo. Deixa eu ver aqui. A Inês colocou para nós, que bom que possamos transformar o quanto antes nossa sociedade. Isso é maravilhoso. É a nossa proposta. A proposta da doutrina espírita é essa. Só que muitas vezes, essa é uma questão, até uma deficiência, que nós encontramos no entendimento da doutrina espírita, pelos próprios espíritas. Nós acreditamos que doutrina espírita é estudar mediunidade. Nós acreditamos que doutrina espírita é conhecer o mundo espiritual, é falar de reencarnação. Nós falamos sobre os temas, mas nós não entendemos ainda a aplicação desses temas à nossa vida. A partir do momento, por exemplo, de reencarnação, quando eu tiver certeza que eu sou um espírito encarnado, eu vou entender que as dificuldades que eu tenho hoje foram causadas no passado, por isso eu não vou me revoltar. E qualquer ação que eu praticar agora, eu tenho certeza que vai trazer uma repercussão no futuro. Por isso eu vou ser mais comedido, mais responsável, mais lúcido nas minhas atitudes. Quando eu falo de mundo espiritual, eu não tenho que pensar o que me espera. Eu tenho que entender o que eu estou construindo hoje. Então a doutrina espírita para nós, no seu aspecto filosófico, nos traz exatamente esses pontos a nós debatermos. De que modo que nós estamos vivendo como espíritos que somos. Porque a doutrina tem esse objetivo,
de fazer com que nós nos entendamos como espíritos. Não de falar de espírito, porque falar de espírito é fácil. A gente está cheio de livros, cheio de psicografia, cheio de estudos. Nós temos que entender que nós somos espíritos. Essa é a proposta. Quando nós chegamos no centro espírita, eu não tenho que chegar como alguém que carrega um crachá. Eu tenho que chegar como um espírito que está ali para contribuir. Vai com Deus, abraço, bom dia. Então essa é a proposta da doutrina. Despertar a nossa consciência espiritual. Não é trazer para nós informações sobre a espiritualidade ou sobre o mundo espiritual. É fazer com que nós nos entendamos como tal. Então essa questão, a própria Dora Encontre, que é palestrante bastante conhecida no meio espírita, ela tem pós-doutorado em pedagogia espírita. Quando a gente fala em pedagogia espírita, a primeira ideia que a gente tem é pegar o espiritismo e levar para a escola. Porque já que a gente fala de pedagogia, necessariamente a gente fala de escola. Só que a pedagogia espírita é exatamente o contrário. É uma proposta dos livros que ela escreveu, das palestras que ela faz, de fazer com que nós aprendamos a viver como espíritos. Não é falar de espiritismo na escola. Que nós entendamos a nossa realidade de espíritos. Então, aprender a viver como espírito. Como é que nós aprendemos a viver como espíritos? É isso que a gente não sabe ainda. E essa, infelizmente, é a ineficácia da doutrina espírita hoje para aqueles que são seguidores. Porque a gente acha que doutrina espírita toma passe, é ouvir palestra, é mediunidade, participar de grupos de estudos. Mas espera aí, qual é exatamente o grau de consciência que você tem que você é um espírito encarnado? Isso a gente não tem. A gente sabe que a gente é espírito encarnado, mas a gente sabe viver como espírito encarnado? Basta a gente observar a nossa conduta no dia a dia. Os meus sonhos, os meus desejos, os meus vícios, os meus aborrecimentos. Isso tudo mostra que eu não sei viver, porque são aborrecimentos que eu mesmo criei. Eu me aborreço porque aquele programa está chato, eu xingo aquela pessoa que está lá. Eu sou um espírito encarnado, um espírito imortal que faz parte do universo. Eu estou gastando meu tempo criticando a pessoa que aparece na televisão que eu nem conheço. Eu passo pelas pessoas tropeçando nas pessoas, elas tropeçam entre si, sem sequer se olharem, sem sequer se entenderem, como seres que fazem parte de uma grande família universal. Então nós vivemos ainda nesse nosso egoísmo, nesse nosso pequeno mundo material, acreditando que nós temos conhecimento do mundo todo, do universo todo. Então nós precisamos sempre voltar. Quando a gente faz um estudo sobre igualdade, sobre responsabilidade, sobre modo de viver, a gente tem que colocar em prática aquilo que nós aprendemos de fato. Eu não tenho que ser humilde por ser humilde, eu não tenho que fazer caridade por caridade. Eu, sendo um espírito imortal e entendendo quais são as minhas necessidades, eu naturalmente vou ser humilde, vou ser caridoso, vou ser paciente. Então a gente está fazendo um caminho contrário. A gente começa a estudar cada uma das virtudes separadamente, tenta praticar separadamente, sem entender porquê. Quando a gente volta, faz o caminho contrário, vai na raiz. Eu me entendo como espírito, todo o resto vem como consequência. Então os espíritos trouxeram para nós uma pedagogia para começar no lugar certo. Começa do entendimento mais básico e vai se aprofundando. Por isso que a gente fala hoje que nós acreditamos que o espiritismo já foi completamente absorvido. Que daqui a 100 anos as pessoas vão estar falando a mesma coisa que a gente fala hoje, só que não vão. Porque elas vão começar a fazer uma aplicação inversa. Eles vão começar a entender o sentido da existência e, a partir do sentido da existência, começar a entender as consequências dessa existência. Nós analisamos as consequências, estudamos a pobreza, a riqueza, estudamos os conflitos, mas não entendemos por que tudo isso é gerado. Daí então que a doutrina hoje ela precisa começar a se aprofundar de fato nessa pedagogia, nesse ensinamento, de educar as pessoas como espíritos e daí começar depois a entender tudo o que acontece. Do contrário, ele vai ficar superficial, e é superficial. Tanto é assim que nós temos um monte de gente que se considera espírita cometendo erros dos mais banais, dos mais simples, dos mais infantis, porque ainda não conseguiu entender por quê. Na verdade, ele gosta da doutrina, ele frequenta porque gosta, mas ele não se entendeu como ser espiritual. Isso mostra exatamente a nossa imaturidade. Daí então a gente começa a observar, mas espera aí,
Será que a gente está tão atrasado assim? Nós somos crianças, gente. Nós somos crianças aprendendo a viver. E esses espíritos que estão em contato conosco são professores do ensino infantil, do ensino fundamental. Eles vieram trazer o beabá para nós ainda. E nós, na nossa suposta arrogância, nós acreditamos que já somos sabedores dos segredos do universo. Quando nós estivermos mais maduros, nós não teremos apenas um Bezerra de Menezes. Nós não teremos apenas uma Joana de Ângeles. Nós teremos legiões desses espíritos, porque nós estamos prontos para entendê-los. Do contrário, a gente vai ter meia dúzia de espíritos elevados, regendo outros grupos de espíritos em níveis um pouco mais abaixo, para trazer para nós esse básico. Essa codificação que nós temos hoje, ela não é o segredo do universo, ela é a nossa cartilha. É a cartilha do ensino fundamental. A gente está começando nessa educação de conscientização. A partir da conscientização, virão então os outros ensinamentos. Por isso, então, nós estamos nos preparando para receber coisa nova. E tenham certeza, gente. A gente não faz ideia do que vem por aí. Em termos de filosofia, em termos de moralidade, em termos de revolução moral, a gente não faz ideia do que vem por aí. Então, por isso, a gente tem que estar se preparando cada vez mais, de aproveitar essa oportunidade que nós temos hoje para, de fato, entendermos o sentido das coisas. E não simplesmente estudar por um capricho, porque é gostoso. Porque quantos de nós, eu mesmo me pego muitas vezes nisso. Eu sou espírita, então a minha religião é melhor do que todas, eu tenho entendimento que ninguém tem. Então, na verdade, eu estou utilizando a doutrina espírita como um palanque para exibição, porque eu me acho o máximo por ser espírita. Quando falam de espiritismo na televisão, eu falo assim, eu sou espírita, eu sei. Cheio de arrogância, cheio de petulância. E, na verdade, não entendo absolutamente nada do que significa essa filosofia na minha vida ainda. Nós sempre caímos ainda nessa cilada do nosso orgulho. É, cheio de moral, Francis, o Hermes. Cheio de moral, quando passa assim um filme espírita, eu vou pro cinema assim, cheio de orgulho. Fico olhando para as pessoas, eu sou espírita, eu tô na fila, tá vendo? De repente eu paro, penso e falo, mas Deus do céu, será que um dia eu vou aprender? Será que eu não entendi nada do que eu estou estudando? Por isso ainda falta absorver esse conhecimento. Quando nós absorvemos, aí então as portas do mundo espiritual vão se abrir e vão chegar os grandes gênios para dizer para nós assim, agora vocês estão prontos, sentem aqui que a gente vai conversar sério agora. Do contrário, vamos ficar ainda no beabá. A gente está fazendo pinturas com o dedo ainda. Né? Deixa eu ver aqui, a Jandira colocou, né, eu não sei nada ainda, né, cada dia um novo aprendizado em cada atitude minha, né, tenho lido muito sobre as transformações, fico boquiaberta, né, herdeiros de um mundo novo, cada página sinceramente às vezes um tapa na minha cara, né, a gente vai aprendendo, né. A Inês colocou para nós, é por isso que eu vejo por aí, né, fico triste, os espíritas querendo ser melhor do que os outros, nós querendo ser melhor do que os outros, os seres humanos querendo ser melhores do que os outros. Vamos só para a gente fechar, gente, que a Vaninha está me lembrando que ainda falta uma questão aqui. 813, vamos lá para a gente fechar agora. O soldado colocou, né, os espíritos citaram a doutrina espírita sobre o futuro, que não será a doutrina em si, mas algo além do espiritismo enquanto filosofia, sem dúvida, soldado, exatamente isso. Qual é a religião dos espíritos? A gente acha que é a doutrina espírita? A religião dos espíritos, desses espíritos de esferas mais elevadas, está muito acima daquilo que a gente aprende hoje. A gente acha que lá eles perdem tempo falando de reencarnação, que a gente perde tempo falando sobre mediunidade. Isso tudo para eles é básico. Eles estão falando de questões filosóficas extremamente complexas, extremamente profundas, que se a gente fosse participar de um debate como esse, a gente estaria babando, tremendo com convulsão. Porque a gente não entende absolutamente nada do que eles estão falando. Por isso, então, essa religião, o espiritismo, a doutrina espírita, ela vem nos preparar para essa realidade do mundo espiritual. Porque nós temos ali espíritos dos mais elevados graus. Espíritos espíritas, espíritos budistas, espíritos hinduístas. A gente vê isso na literatura. Aqueles espíritos que se vestem como tal, que pensam daquela forma, mas que trazem um cunho filosófico e espiritualista muito mais além do que simplesmente a religião terrena. A doutrina espírita veio para educar a Terra. Depois, quando nós estivermos educados na Terra, nós nos educaremos como espíritos. Vocês acham que já acabaram? A gente não viu nada ainda. 813, para a gente poder fechar. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa.
A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Eu queria ler essa questão aqui, não posso deixar de falar sobre ela, que eu estava me lembrando de um caso ontem. Eu fiz até um comentário no Facebook e no Twitter, vocês que me acompanham, vocês chegaram a ver. Foi feita uma reportagem no fim de semana de Renato Rocha. Ele foi baterista de uma grande banda dos anos 80, anos 90 aqui no Brasil, a Legião Urbana. Eles eram em 4, o Renato Russo, o Marcelo Bonfá, o Dado Villa-Lobos e o Renato Rocha. E depois de 2 trabalhos que eles fizeram, 2 discos que eles lançaram, o Renato Rocha foi expulso da banda por incompatibilidade com o trabalho, por faltas e tudo mais. E nesse fim de semana foi encontrado o Renato Rocha, esse baixista, mendigando na rua. Ele é um morador de rua. E aí então a reportagem começou a especular se ele se lembrava, por que aconteceu e coisa e tal. E aí depois de um tempo começou a sair reportagem aqui na internet, dizendo que muitos esses 2 integrantes da Legião Urbana, porque o Renato Russo desencarnou, vocês sabem, esses 2 integrantes foram criticados nas redes sociais porque não ajudavam, porque eles não se mobilizaram. Fininha, coloca para mim, por favor, aí qual é as minhas informações. Eu sempre posto uma coisinha ou outra lá, não sou muito participativo não, mas sempre coloco. E aí então foi perguntar, eles eram criticados, eles tinham que se justificar nas redes sociais, porque as pessoas estavam se sentindo ofendidas. Como é que vocês não fizeram isso, vocês não fizeram nada por eles? E aí então eles disseram, mas a gente tentou ajudar, foi feito o que era possível, foi uma escolha que ele fez, e eles estavam sendo crucificados por isso. E aí vem exatamente essa questão. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria conta. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Porque ele se envolveu com drogas, morou na rua, foi abandonado pela família. E aí então os 2 integrantes da banda estavam sendo questionados por isso. O pai dele também falou na reportagem, dizendo que ia tentar ajudar agora a partir daí. E as pessoas diziam assim, mas agora o pai faz alguma coisa. Agora os integrantes fazem alguma coisa. E a resposta que os espíritos dão, a sociedade, sim, já o dissemos, ela é sempre a causa dessas faltas. Pois não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de aniquilar-lhes as tendências perniciosas. E aí então a gente lembra o seguinte, quando nós falamos sobre sociedade, e falamos de um caso como esse, vai com Deus, Sandra, bom dia. Quando nós falamos de sociedade e de um caso como esse, a gente lembra das penitenciárias, a gente lembra das crianças nos semáforos, a gente lembra aqui em São Paulo nós temos a Cracolândia, para quem não conhece, é um ponto na região de São Paulo onde pessoas se juntam para fazer uso do crack. Nós falamos de torcidas organizadas, nós falamos de brigas nas escolas, nós falamos de pessoas que entram atirando nessas instituições, nós falamos sobre assassinatos nas estradas, e nós perguntamos assim, mas o que nós temos com isso? Nós temos tudo. Porque é da nossa responsabilidade educar o indivíduo e, consequentemente, educar a comunidade. Então, se hoje nós permitimos que crianças fiquem nas ruas e nós fechamos os vidros ou damos uma moedinha, nós somos tão culpados quanto aqueles que deixaram elas soltas na rua. Se por acaso nós vemos hoje as penitenciárias lotadas, foi mostrada uma matéria hoje dizendo que 1 em cada 100 habitantes em São Paulo está preso. Olha só. Quanta gente tem presa? Isso significa o quê? Que nós somos responsáveis, porque nós não demos a educação, nós não demos a oportunidade. Claro que nós convivemos com espíritos que também são rebeldes, espíritos que não sabem fazer as escolhas. Mas muitas vezes nós não damos a mínima para essas escolhas que eles fazem, mesmo que sejam equivocadas. Se uma criança na nossa casa quer fazer uma escolha que a gente sabe que é errado, de imediato a gente chama atenção. Agora, se por acaso você vê uma criança na rua que fez uma escolha equivocada, a gente não faz nada. E a gente diz assim, eu não tenho nada com isso porque ela não é da minha família. Mas nós fazemos parte da sociedade. Por isso, tudo aquilo que acontece, das misérias e privações que acontecem, de pessoas drogadas, de pessoas que estão presas, pessoas que estão doentes, se por acaso essas patologias são patologias sociais, nós somos tão responsáveis por aqueles que geraram essa causa. Porque nós precisamos fazer alguma coisa para mudar. Essa é a grande questão. Então, quando nós pegamos uma pessoa como aquela, aqueles 2 artistas não foram responsáveis por aquilo tudo, mas a sociedade foi. Cada vez que a gente passa na rua e vê alguém deitado embaixo de uma marquise,
de madrugada passando frio e nós não fazemos nada, nós somos responsáveis por ela. Somos responsáveis por provocar aquela causa ou pela própria omissão. Dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, ou você faz o bem ou você faz o mal. Quem não faz nada também faz o mal. E foi perguntado, por que o mal prevalece no nosso mundo? Porque os bondosos são tímidos e o mal é ousado. Daí então a gente vê tudo isso acontecendo no nosso mundo hoje. Quando nós nos conscientizarmos que nós fazemos parte da mesma família, a nossa conduta vai mudar. Claro que nós não podemos fazer milagre de uma hora para outra, mas nós temos que nos organizar para encontrar soluções. Eu não posso simplesmente passar na rua, pegar uma criança e trazer para minha casa. Mas eu tenho que conversar com pessoas. O que nós podemos fazer a esse respeito? Quem são os administradores? Quem são os políticos? Olha os políticos de novo. Que podem apresentar causas, que podem manipular, que podem fazer uso de grandes recursos para aplicar nessas causas sociais. Como eu, enquanto cidadão, enquanto espírito, posso contribuir para que isso se transforme? Essa é a grande questão. Meus amigos, fechando por aqui então, os bons políticos, Hermes, os maus não, mas os bons políticos, quando nós fizemos as melhores escolhas, nós tivemos um debate político aqui antes de você chegar que você perdeu. As escolhas corretas que a gente fizer agora, daqui 2 ou 3 gerações de políticos, tudo vai se transformar. Mas enquanto a gente ficar votando em palhaço, vai dar nisso que a gente está vendo hoje. Estudamos hoje desigualdade das riquezas, podemos perceber como esse assunto rendeu, né? E se deixasse, a gente se estenderia por muito mais tempo aqui, de tanta coisa que tem para se falar. E olha que eu só falei do meu ponto de vista. Se vocês tiverem oportunidade, tivessem mais oportunidade de se manifestar, a gente ficaria até amanhã falando sobre isso. Ou mais ainda, né? Teríamos ali, não mais um estudo, mas teríamos ali um congresso sobre esse assunto. Né? Mas vamos lá. Então eu vou passar